Resolvi liberar aqui para vocês as minhas aulas sobre dermatologia oncológica voltada para o clínico de pequenos animais, que ministrei em 2018, mas que ainda possui muitas informações importantes. São 6 aulas no total, e esta é a 4ª aula, porém é o 5º vídeo. É importante que você assista as aulas na ordem. Então, se você não assistiu às outras aulas, pare agora e pegue o link delas na descrição desse vídeo. A próxima aula é linkada logo ao término dessa daqui, então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nessa 4ª aula, a gente vai falar sobre as neoplasias cutâneas mais frequentes na rotina, a primeira parte. Então vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui logo de cara. Para você, na sua rotina, seja em estágio ou seja na sua rotina clínica, qual é a primeira neoplasia cutânea que vem na sua mente agora? Pensa aí. O que você mais vê na sua rotina, no dia a dia? Eu sei que depende um pouco da região, tá? Você vai entender por que isso. Mas provavelmente você vai ter dito uma dessas aqui que eu vou apresentar agora. Então, a gente tem o mastocitoma, tá? Sendo bem frequente. Carcinoma de células escamosas, que é o carcinoma epidermoide, ele é muito frequente no gato, principalmente no gato branco. Melanoma, hiperplasia e adenoma sebáceo, também aqueles pacientes mais idosos, poodle, cocker, tem bastante. E o istiocitoma cutâneo, também é outra neoplasia comum, tá? O papilomavírus, ele também tem uma frequência interessante e é um que a gente vai abordar aqui também, tá? Então a gente vai falar primeiro dos mastocitomas. Eu quero que você olhe essas fotos e procure identificar, dentre essas lesões, qual dessas daí é o mastocitoma. Quero que você, olhando apenas na forma macroscópica, se você fosse chutar, qual dessas lesões seria o mastocitoma. Então aqui a primeira lesão no lábio, essa aqui no stop, essa aqui é uma lesão embaixo da orelha, essa aqui é a lesão perto da bolsa escrotal, 2 lesões aqui na pata, e essa lesão aqui meio que espalhada aqui também nesse membro posterior. E aí, qual desses é o mastocitoma? É uma pergunta que não quer calar. A resposta para isso é: todos eles eram mastocitomas, tá? Então, a primeira observação aqui importante que eu já deixo para você é que o mastocitoma, ele não tem uma apresentação clínica constante, tá? Ele pode se apresentar de todas aquelas maneiras ali, como eu já mostrei, e outras ainda, tá legal? Então, qualquer tumoração em pele, você tem que levar em consideração o mastocitoma entre as suas suspeitas diagnósticas, tá legal? Então, qualquer tumoração cutânea ou subcutânea é um mastocitoma até que se prove o contrário. Cuidado com lipomas. Eu já vi muitas vezes, quando eu estava ainda fazendo estágio, sempre quando aparecia um cachorro com lipoma, lá na faculdade, todos os estagiários, que às vezes tinham 3, 4 na mesma sala, iam lá e ficavam apertando o lipoma. Ai, tumorzinho de gordura, tumorzinho de gordura. Ficava apertando aquele lipoma sem saber se ele era um mastocitoma. Então, o lipoma, eles são frequentemente confundidos com mastocitoma, porque o mastocitoma, muitas vezes, ele vai estar impregnado de gordura junto. Então, o que pode acontecer é que, às vezes, já tinha um lipoma naquela região, o mastocitoma surgiu depois, tá? Ou o animal é obeso também, o mastocitoma está ali crescendo envolto de gordura e você está crente que é um lipoma. Então, não fique palpando tumores que você acha que são lipomas, porque se forem mastocitomas, você pode aí estar desencadeando um processo chamado de degranulação. E qual é o problema disso? Vamos lá. O problema da degranulação é o seguinte: os mastocitomas, eles são conhecidos por possuírem grânulos dentro do citoplasma, São células que possuem grânulos contendo aí aminas vasoativas. Então, entre elas, a gente tem a heparina e a histamina, que são vasodilatadores. Então, com a degranulação, essas substâncias vão cair na corrente sanguínea, tá? E vai poder aí provocar desde um eritema, um edema pequeno a médio, tá? Prurido, e também podem chegar até a causar um choque hipotensivo. Então tem que tomar bastante cuidado com essa manipulação aí, ainda mais se for excessiva, se for um tumor grande,
tá? Então, bastante cuidado com isso. Vamos parar de ficar apertando o tumor que você acha que é lipoma. Muitos proprietários vão chegar para você na consulta e vão ficar falando, por exemplo, ele tem esse tumor aí que às vezes aumenta, diminui de tamanho, tem horas que ele está um pouco mais avermelhado, tem horas que ele está normal na cor da pele, às vezes ele coça, às vezes ele não coça essa região, tá? Então, essas são características do mastocitoma que você tem que perguntar na sua anamnese, no seu histórico, caso o proprietário não comente. Então você tem que questionar ele, se ele coça, se ele já aumentou, se percebeu se aumentou de tamanho, se diminuiu. Então você tem que perguntar isso para ele também para te ajudar a dar uma ideia, uma suspeita melhor para o mastocitoma. Em relação ao mastocitoma canino, né, a etiologia é desconhecida. A gente tem como uma sugestão que a inflamação crônica ou a mesma aplicação de substâncias irritantes na pele podem desencadear, né, pode gerar a alteração no DNA, provocando então o surgimento do mastocitoma. É sabido que os boxers, né, a raça boxer tem uma predisposição genética ao surgimento do mastocitoma e alguns mastocitomas inicialmente que eram benignos, né, que a gente tem essa característica também de mastocitomas de grau 1 terem um comportamento benigno, eles podem se tornar malignos com o tempo. Ou seja, se aquela região está inflamada, se o animal está coçando, isso aí com o tempo eles podem se agravar e mudar o grau deles, tá? Então aqui algumas apresentações dos mastocitomas benignos, né? A gente tem normalmente uma lesão circular, bem definida, tá? Às vezes na forma subcutânea também. Então são lesões normalmente pequenas, até 1 centímetro. Aqui já é uma apresentação clínica de um mastocitoma maligno. Ele era subcutâneo, então tinha um leve aumento aqui, tá? E aí depois que foi removida a pele, já viu que ele estava já um pouco aderido ali, né, entre a musculatura. Um outro caso aqui já é um tumor maior, com cerca de 5 centímetros, já estava com uma ulceração aqui na pele também, tá? Então um tumor aí na região abdominal bem interessante já, um tamanho razoável, um prognóstico um pouco pior. Em compensação, é uma região que você consegue fazer um procedimento cirúrgico mais adequado, com uma margem de segurança melhor. Um outro tumor, aqui já na coxa, né, de um boxer, também aí em torno de 4 centímetros, né, já tinha uma ulceração aqui também, então é bem proeminente esse tumor, então mostrando aí as características diferentes que a gente pode encontrar. Esse outro aqui em lábio, tá, essa foto da doutora Sabrina Rodgheri, então um tumor bem importante aqui nessa região, também já com presença de ulceração aqui. E perceba que para fazer uma cirurgia aqui com margem de segurança, esse animal ele provavelmente vai ter uma deformação aqui, né, que vai ter que ser removida essa parte toda aqui. Então vai ser uma cirurgia mais complicada. Essa outra característica aqui, por isso que eu coloquei essas duas fotos, né, uma da doutora Carmelena, outra da Sabrina, que tem essa característica como se fosse uma saculação, tá? Então, não sei se vocês lembram daquela primeira foto que eu mostrei no Sharpei, que ficava aqui no canto, com a pata também toda inchada, parecendo aquele bonequinho da Michelin, né? Então, esse tipo de apresentação aqui, se vocês se depararem com isso, tá? É óbvio, tem que fazer diagnóstico diferencial para uma hérnia aqui nessa região, por exemplo, né? Mas é uma característica também do mastocitoma se apresentar assim, não é muito comum, mas se aparecer uma região nessa situação assim, parecendo até uma bolsa escrotal, né, nesse caso, bote sempre na sua cabeça a possibilidade de ser um mastocitoma, tá? Uma outra lesão aqui, uma região, na verdade, bem ruim, onde se apresenta o mastocitoma é na bolsa escrotal. E na bolsa escrotal eles tendem a ter um comportamento bem agressivo, tá? Por conta da vascularização, por conta da drenagem linfática ali, eles tendem a fazer metástases para os linfonodos inguinais de forma rápida. Então, se você verificar que tem uma lesão em bolsa escrotal que não cicatriza, né, que está ali, se você não conseguir, às vezes não dá nem para você fazer citologia direito, tá? Com agulha, às vezes tenta fazer apenas com um suave, com aquela escovinha de citologia. Mas se você não conseguir fechar, realmente determinar isso daqui que é um mastocitoma e for deixando se evoluir,
tem grande chance de fazer metástase para o linfonodo inguinal e aí vai acontecer algo parecido com isso, né? Olha o tamanho do linfonodo, olha como é que o pênis e o prepúcio já foram totalmente deslocados para o lado. Então o mesmo animal, né, que olha o tamanho aqui do linfonodo, como é que estava já. Então esse animal aí realmente não tem mais escapatória, coitado. Esse próximo animal é um paciente que eu atendi bem recentemente, tá? Que foi uma situação chata pra caramba, porque ele teve um mastocitoma perto da região da axila, né, do lado direito. Foi operado, não conseguiu ter sido feita uma margem de segurança adequada e a gente entrou com um protocolo quimioterápico e passou aí mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, e ele começou a ter recidiva. E a recidiva do mastocitoma, ela é muito rápida, tá? E foi intensa. Então, nesse vídeo aqui, deixa eu botar para vocês. Esse primeiro vídeo foi pela manhã, então a proprietária me filmou dizendo que ela estava muito prostrada, que não estava mais levantando. Então aqui, a região é essa daqui, ó, como é que já tem aqui um aumento de tumoração, tá? Já estava pegando a escápula por trás da escápula também, essa região toda aqui, é que ela não para muito quieto com a filmagem, mas essa região tem uma hora que ela vai parar aqui, ó. Isso tudo aqui já estava demasiado, aumentado de volume, aqui também, tá? Então a proprietária falando que ela já estava mancando, já não estava conseguindo mais apoiar o membro direito. Essa região aqui também com edema, já com a massa ali também, bem palpável. E aí esse vídeo foi pela manhã, tá, que ela me mandou. Aí ela me mandou um segundo vídeo já no final da tarde. E olha como é que já estava a coloração daquela pele, né? Aqui já é o cotovelo do animal, então tudo avermelhado já aqui por conta da degranulação, né? Talvez ela tenha ficado mexendo um monte, não sei se ela resolveu fazer massagem no animal, não sei. Olha como que ficou vermelho essa região toda, tá? O animal continua deitado ali, bem prostrado, e ela veio morrer no dia seguinte, tá? Então, foi uma coisa bem chata mesmo, muito rápida, nesse caso aí. Essa apresentação clínica aqui do mastocitoma sistêmico não é muito comum, tá? Então, quando ela acontece, ela é bem grave também, tá? Principalmente por conta da degranulação excessiva, né, de mastócitos que vão ter. Então, começou com um tumorzinho na bolsa escrotal. Esse animal já tinha sido operado, já tinha sido removida a bolsa escrotal dele, mas a partir dali, desse foco inicial, ele acabou espalhando e já veio aqui que os linfonodos aqui também já foram comprometidos, já tem outras lesões, tá? E a gente vai ver aqui que o animal tem várias lesões na pele, entendeu? Então, nesse caso, realmente só com um procedimento de quimioterapia para tentar controlar, mas mesmo assim os efeitos colaterais são bem graves, tá? Então esse animal tem que estar internado, tem que estar sendo bem acompanhado. Vamos agora então para os carcinomas de células escamosas, né? Os famosos carcinomas epidermoides, né? Muito mais comum em gatos do que em cão, tá? Principalmente em gatos brancos, né? Que não tem a proteção na pele adequada, então eles são mais suscetíveis. Eles adoram ficar pegando um solzinho, né? E são bastante invasivos, embora eles façam pouca metástase. É mais comum a metástase próxima, então como a gente vai ver aqui, a maioria das vezes são tumores que estão na região de cabeça e pescoço, né? Principalmente em focinho, orelha. Então a tendência é que eles façam, quando fazem metástase, que eles façam essa metástase até para o cérebro, tá? Então já tive poucos pacientes, mas que quando fizeram, chegaram já com carcinoma mais avançado, pouco tempo depois o animal já estava apresentando sinais, né, de alterações neurológicas. Então, diagnóstico diferencial para esporotricose. Isso daqui, principalmente para vocês aí da dermato, é importantíssimo, tá? Importantíssimo, porque a apresentação macroscópica desse tumor com a esporotricose pode se assemelhar e muito, tá? Então, não foi nenhuma nem duas vezes que já recebi pacientes encaminhados para fazer tratamento e a queixa da proprietária a gente já está fazendo tratamento para espora já 2, 3 meses e não resolve, só está piorando e a veterinária está insistindo, mudou medicação, não sei o que lá e tal. Aí você perguntava, mas cadê o resultado do diagnóstico? Aí a pessoa falava que não tinha sido feito, que a veterinária disse que era esporotricose porque olhou
ou resolveu fazer o diagnóstico terapêutico, né? Resolveu tratar para ver se ia resolver. Então, muito cuidado com isso. Mais comum em região de cabeça, depois em abdômen. Então, sempre, né? Aqui a gente bate muito nessa tecla de você fechar o diagnóstico. A gente está aqui para aprender que não dá mais para você fazer diagnóstico no olho ou diagnóstico terapêutico, né? Façam o diagnóstico, tenham essa confirmação para vocês, inclusive, saberem que estão tratando da forma correta. Então, não façam diagnóstico terapêutico para esporotricose, sempre fechem o diagnóstico. Agora, eu quero fazer um desafio aqui com vocês e eu vou mostrar uma sequência de fotos aqui e eu quero que vocês aí anotem ou pelo menos pensem na cabeça agora o que é essa lesão, né? Se você fosse pensar só no olho, né, essa lesão aqui, essa primeira lesão é uma esporotricose ou é um carcinoma epidermoide, né? Já deu uma olhada legal nela aí, vamos para a próxima. Essa lesão aqui, lesão bem extensa, né? Praticamente o animal já perdeu o globo ocular. E aí, só olhando assim por essa imagem, o que você poderia arriscar aí? Vai anotando que no final eu vou dizer. Essa outra lesão aqui em mento também, já tinha até um pouco de pus nessa lesão. Estava contaminado já com infecção secundária. Para não dizer que é só em gato, né? Então, uma cadelinha aí também, essa lesão aí embaixo do olho. A mesma cadela também tinha essa lesão aí na gengiva, tá? Então, todos esses animais eram carcinoma de células escamosas. Não tinha ninguém aqui com esporotricose. Inclusive, a primeira gatinha, vou até voltar aqui. Essa primeira gatinha foi uma das que estava tratando há 3 meses já contra a esporotricose e o tumor só aumentava. Ele estava só nessa parte aqui de baixo e depois ele já fez esse nariz de palhaço aqui, como a gente chama, né? Aumentou bastante de tamanho. Aqui também é numa cadela, num dog alemão, então ali na região também de plano nasal, né? Também um carcinoma. Mais uma gatinha no mento. A outra não é a mesma, não é aquela outra que estava lá no mento, parecida, né, mas não é a mesma. Então uma lesão também já envolvendo aqui, o canino já estava quase caindo. Então vamos lá, agora a gente vai passar para os tumores melanocíticos, né, ou seja, o melanoma e o melanocitomas. O melanoma é o tumor agressivo, né, é o maligno, então são os tumores melanocíticos em cães representam em torno de 9 a 20% de todas as neoplasias cutâneas. E num estudo aí recente, retrospectivo, com mais de 1.000 casos, né, eles chegaram à conclusão aí que foram em torno de 43% de malignos e 57% de benignos. As raças mais predispostas, a gente tem que ficar atento aí, né, o Cocker, o Scottish Terrier, o Schnauzer, né, bastante frequente, porque o Schnauzer era como se fosse aquele tordilho, né, um cavalo tordilho. Ele tem aquela pele escura, então ele faz também com alguma frequência. O Chow Chow também. O Boxer, para variar, vai estar sempre, né, nas estatísticas de câncer, né? Doberman e o Golden Retriever também. Esse aqui é uma dica importante para vocês, apesar de vocês não serem oncologistas, mas para vocês ficarem muito atentos para encaminharem o mais rápido possível, tá? Para fazer o procedimento cirúrgico. Localização em geral, quando ele é maligno e de pior prognóstico, ele está localizado na boca e em dígitos, tá? Ou interdígitos também. Então, se você vê um tumor enegrecido no dedo do animal, corre com ele, não fica enrolando para fazer a cirurgia ou para fechar o diagnóstico, tá? Já faz logo, ou encaminha para fazer. E os benignos e de melhor prognóstico normalmente estão em pálpebras ou na pele em geral, no tronco, tá? Então, eles tendem a ser um comportamento benigno e tendem a ser benignos também. A apresentação clínica, normalmente, né, na grande maioria das vezes, eles vão ser tumores escuros, tá? Podendo variar aí de cinza, marrom e preto, né? E os melanomas amelanóticos, que são os mais agressivos, eles podem ser, inclusive, róseos, quando estão, por exemplo, na cavidade oral. Então, eles se confundem com a gengiva, né? Como se fosse uma tumoração, mas que você, no primeiro momento, você não diz que é melanoma, porque ele está da cor da gengiva ali.
e eles são mais agressivos, eles são o mais alto grau do melanoma. O tamanho é variado, né, mas quando malignos eles tendem a apresentar um crescimento bem rápido, podendo inclusive ter ulcerações juntos. Então aqui a gente está mostrando o primeiro caso de um melanoma na pálpebra, né? Esse aqui é comportamento benigno, é fácil de fazer uma cirurgia sem grandes problemas nessa região. Mais um tumorzinho benigno também. E aqui não é benigno, né, gente? Já dá para perceber pelo tamanho da lesão, né? A lesão aí em mandíbula, já ocupando aí um bom pedaço da mandíbula de um Yorkshire, tá? Vamos ver aqui nessa região, essa mesma paciente, já pega inclusive a parte de dentro também, né, da boca, então uma região aí bem extensa já, e a proprietária não queria fazer de jeito nenhum a mandibulectomia. Tá? Nesse caso, o que foi feito? Foi removido a maior parte da tumoração, né? A gente fez uma curetagem aí, tirando o máximo, e a gente fez a criocirurgia no que sobrou para aumentar a margem, né? Porque não tinha como extrair mais do que dava, a não ser cortando, né? Tirando o osso. Mas era uma coisa que a proprietária não queria, era uma senhorinha, não queria de jeito nenhum, então foi o que a gente conseguiu fazer. Um outro tumor aqui pedunculado já, bem no lábio, né, desse animal, também de fácil procedimento, não poderia ter deixado chegar desse tamanho, tá? Muitas vezes é confundido como verrugas no lábio, então tem que tomar cuidado, fechar o diagnóstico. E esse daqui foi um paciente meu, que eu atendi também, que foi fazer limpeza de tártaro e identificaram uma lesão na boca, que cresceu rapidamente. Você percebe que a foto não está com um foco muito legal, mas você vê que ele tem uma coloração avermelhada, até no meio aqui tem uma região mais escurecida, mas ele é uma tumoração avermelhada, parecida com a cor da gengiva, né? E era um tumor amelanótico, né? Um melanoma amelanótico bem agressivo. Então, na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade, né, às principais neoplasias cutâneas. Então, nessa primeira aula, a gente falou do mastocitoma, do carcinoma de células escamosas e também dos melanomas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a hiperplasia e adenoma sebáceo, o ischiocitoma cutâneo e o papilomavírus. Até lá!